Campina Grande, terça-feira, 25 de junho. Hoje celebra-se o dia do quilo. E nós sabemos que há muitos que procuram tirar proveito quando estão realizando o peso, seja de qual for o gênero alimentício. Tem pessoas que usam de artimanhas, para não dizer de fraude, quando colocam mais peso a seu favor do que contra aquele que está fazendo a compra deste ou daquele produto. Portanto, nesse dia do quilo, eu faço um apelo para que não haja dois pesos e duas medidas. Dentro de instantes estaremos trazendo a conclusão da palavra que nós ministramos desde a última sexta-feira. Espero que você esteja com seu coração aberto para receber mais uma vez a palavra de Deus. Mas antes, quero deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Nossos pais se esconderam por entre as folhas para cobrir a nudez. Isso não via de maneira nenhuma resolver o problema. Teve que haver o sacrifício de um cordeiro. Houve derramamento de sangue para que a pele do animal servisse de roupa para cobrir a nudez deles. E aí por isso eles foram ali perdoados e também justificados, conforme Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5 versículo 11 nos faz essa afirmação. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 11. Eu vou pedir que seja colocado aí no Data Show, para que você leia essas palavras. Eu vou pedir que quem estiver aqui comigo leia essas palavras. Romanos, capítulo 5, versículo 11. Vamos lá. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Então, estas palavras que você acabou de ouvir e ler comigo, mostra que Jesus, ele é esse justificador. A justificação, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ainda no verso 1, nos diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que você passou a desfrutar dela, foi no momento que você encontrou-se com Jesus. Antes você tinha medo, tinha pavor, estava como os nossos pais lá no Éden, quando pecaram, tinha medo de Deus, tinha um temor a Deus, mas mais sobre o aspecto do medo. Hoje nós tememos a Deus por respeitá-lo. E também Jesus hoje é o nosso intercessor. Ele está sentado à destra de Deus Pai, conforme vemos em Romanos capítulo 8, versículo 34. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Por que eu estou citando isso? Porque quando Jesus veio restaurar o homem que estava morto nos seus delitos e pecados, ele fez uma obra completa, como mediador, como salvador, como justificador e como intercessor. E aí, meus irmãos, antes que ele viesse, Deus estabeleceu a lei, para que a lei pudesse avultar, mostrar, revelar o pecado que estava dentro de cada um de nós, a natureza pecaminosa, caída, a mentira, o ódio, o rancor, o ressentimento, a inveja, o adultério, crimes, tudo. Jesus mesmo disse: é do coração do homem que procede todos os maus desígnios. Então, quando Deus estabeleceu a lei, foi para mostrar a gravidade daquilo que o homem causou a ele próprio e contra Deus, que o criara conforme a sua imagem e semelhança. O que é que a Bíblia diz lá em Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte. E ainda diz também: a alma que pecar, essa morrerá. Veja, irmãos, que Deus, respondendo aquelas perguntas que eu fiz no início, ninguém melhor do que Deus conhece a natureza humana, e foi por isso que Ele providenciou esse ser que foi criado perfeito, conforme a sua imagem e semelhança, por um ato de desobediência, voluntariamente e espontaneamente. Deus fez-lhe promessas e fez exigências também, para que este homem pudesse ser resgatado. A desatenção àquilo que Deus havia recomendado trouxe toda essa desgraça que está aí trazendo e levando o homem à morte. A metodologia das promessas e exigências de Deus tem tudo a ver com a imputação, ou seja, de atribuir e lançar na conta de outrem a dívida. Eu ontem à noite estava na congregação lá da Liberdade e falei sobre o livro de Filemon. E eu estou associando o que aconteceu lá entre Onésimo, que era patrão de Onésimo, que era escravo. A história é muito simples da gente relatar, mas Onésimo era escravo de Filemon, e ele cometeu lá um roubo. Ele roubou algum objeto de valor, e por isso ele fugiu, porque inclusive o preso, na época, quando ele era flagrado, descoberto que ele tinha roubado algum do seu senhor, ele era morto. E Onésimo fugiu, e Onésimo foi parar em Roma, e lá no presídio onde Paulo estava preso, ele teve a oportunidade de ouvir Paulo. Inclusive eu estava até dizendo que todo presidiário, digo porque eu vi isso nos presídios onde eu já passei trabalhando, fazendo trabalho de aconselhamento. Todo presidiário, quando chega no presídio, os presidiários que estão lá procuram saber qual foi o crime que aquele presidiário cometeu. Se foi o 135, 137, se foi fraude, roubo, estupro, procura saber. Então, quando Paulo estava preso, que chega lá Onésimo vai, certamente Paulo perguntou: e você está aqui por quê? O que foi que você fez? Aí eu roubei meu patrão e tal, meu senhor e tal. Como era o nome dele? Filemon. Ah, eu sei quem é Filemon. E Onésimo cumpriu a pena dele lá.
E quando cumpriu a pena, ele ficou livre. Mas Paulo chegou para ele e disse: olha, eu vou mandar uma carta para Filemon, para que ele lhe receba, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Essa carta é considerada a carta amável, é uma carta que fala do amor. E aí Paulo, no capítulo 1 de Filemon, versos 10, 18 e 19, que eu chamo a atenção dos irmãos para essas palavras de Paulo, ele diz o seguinte, verso 10. Paulo escreveu de punho essa carta: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Verso 18 e o verso 19. Se ele te deve alguma coisa, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo isso na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te dizer, te alegar, que também tu me deves a ti, até a ti mesmo. Paulo fez exatamente isso que, na metodologia das promessas e exigências de Deus, ele fez tudo para atribuir e lançar na conta de Jesus toda a nossa dívida. Toda a nossa dívida foi lançada lá na pessoa do Senhor Jesus. Os nossos pecados foram imputados em Jesus. Eu já falei isso aqui para vocês, mas vou ilustrar mais uma vez, vale a pena. Vamos dizer que isso aqui fosse uma promissória. Essa promissória valesse trilhões, trilhões e mais trilhões. Eu não pararia nunca de dizer o valor total. Eu estava com essa dívida, não tinha como pagar, era uma dívida impagável. Impagável. Então o que é que Jesus fez? Jesus imputou toda essa dívida, tomando essa dívida e dizendo para mim e para você: você não me deve mais nada, essa promissória daqui é zerada, você zerou sua conta, você não me deve nada mais. Amém, meus irmãos? Foi o que Jesus fez. Os nossos pecados foram todos imputados. A lei mostrava que eu não tinha condições jamais de chegar a Deus, de me aproximar de Deus, jamais. Porém, Jesus, quando estava lá e bradou: Pai, tudo está consumado, teletestai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava naquela hora nos outorgando o perdão de toda a nossa dívida com Deus. Essa imputação, ela é judicial, foi lançada na conta de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, o homem não tem mais o que fazer senão confessá-lo. Amém? Somente isso. Constituir Jesus como advogado. Lembra-se que eu falei que Jesus, ele é mediador, salvador, justificador e intercessor. Está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, por cada um de nós. O homem não tinha como chegar a voltar a ter a comunhão com Deus por causa do pecado. O pecado foi que fez separação entre o homem e Deus. Jesus veio, portanto, como mediador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus teve e tem autoridade para declarar: quem de vós me acusa? Quem de vós me condena de pecado? Ora, fora ele que disse para aqueles acusadores fariseus que estavam para apedrejar a mulher que fora flagrada em adultério: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Jesus era o único que tinha autoridade para chegar ali agora, pegar todas aquelas pedras, porque a Bíblia diz que dos mais moços aos mais velhos foram jogando a pedra no chão e foram se retirando, ficando só Jesus e a mulher. Jesus era o único que tinha naquela hora autoridade para pegar todas aquelas pedras e arremessar contra a mulher e levá-la a morrer por apedrejamento, porque ele era o único que não tinha pecado. Mas o que ele disse para aquela mulher? Vá em paz e não peques mais. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele tinha autoridade para perdoar pecados, porque ele não
foi gerado em pecado, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. A dívida do homem era impagável, como eu mostrei através dessa ilustração. O pecado trouxe condenação a todos os homens. Romanos 5,19, Paulo afirma: porque como pela desobediência de um só, que eu citei para vocês, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A graça de Deus, meus irmãos, é indescritível. Esse amor é indescritível. Por isso que João não teve palavras para traduzir. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Amou quem não prestava. Ele amou de tal maneira que doou-se, que deu-se totalmente por cada um de nós. Graça, meus irmãos, voltando agora para o texto, que pouca coisa eu falei sobre o texto, mas todo esse estudo foi baseado nessa parte da carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz, eu vou repetir agora no final, já estamos na conclusão: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como eu falei a vocês, entre os quais também todos nós andávamos outrora, eu e você andávamos neste caminho, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, como vimos há pouco, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí é quando Paulo diz: pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero até chamar a atenção dos irmãos para este versículo. Dr. Victor Pester, ele foi professor nosso no Novo Testamento, ele dizia: a salvação, ela é uma segurança eterna. Grava isso. Por que uma segurança eterna? Porque ele dizia, conforme Paulo afirma aqui, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus hoje me vê já assentado nos lugares celestiais. E aí ele dizia: Deus não vai tirar você de lá, você deixou os meus caminhos, você vai cair fora, cai fora, e depois você voltar, seu lugar está garantido. Amém, meus irmãos? Mas voltando aqui ao texto: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Vamos recitar comigo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É graça de Deus. E graça, meus irmãos, é favor imerecido. A desobediência do homem trouxe castigo e condenação, e julgo a todos os homens. Mas Jesus não apenas tomou a nossa cruz quando foi crucificado, Ele também tomou sobre si o nosso jugo. Só que Ele disse em Mateus 11, 28 a 30: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Enquanto que o jugo do homem é desgraça, é peso, é toneladas e mais toneladas de pecados que ele carrega sobre as suas costas, nos seus ombros, no seu coração, Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o homem rejeita a graça de Deus, presta atenção, isso aqui que é muito importante, não tem mais o que se possa fazer.
Não tem mais nada. Nada, absolutamente nada. Ou o homem aceita, ou o homem rejeita de uma vez para sempre. Então, quando o homem rejeita a graça de Deus, não tem mais nada que se possa fazer, porque o homem precisa de uma libertação e de ser livre de uma condenação eterna. E rejeitando isso, meus irmãos, não tem mais, não tem o que o homem fazer, não tem a quem apelar. Eu tenho 3 pensamentos para citar aqui e 2 acontecimentos que falam sobre a graça de Deus. E eu estou terminando com isso aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Deus é quem providenciou tudo, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos aqui aos pensamentos. São 3 pensamentos e 2 fatos históricos. Primeiro pensamento, John Bunyan, ele disse o seguinte: o crente em Cristo está agora, pela graça, envolto sob uma justiça tão completa e abençoada que a lei do Monte Sinai não pode achar nem falta nem diminuição nele. Porque o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos tornou mais alvo do que a branca lã, mais alvo do que a neve, como nós cantamos nos salmos e hinos, ao ponto de Deus nos ver hoje não como pecadores arrependidos, mas como pessoas justas, como se nós nunca houvéssemos pecado. Amém, meus irmãos? Você tem que crer nisso. Isso não é uma cartilha que você vai decorar e você tem que sentir isso, experimentar isso no seu coração. Segundo pensamento, a graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu, agora a graça me possui. Quem falou isso foi um teólogo, Stanley Jones. O terceiro pensamento, a palavra graça é inquestionavelmente a maior significativa palavra simples da Bíblia. Então, esses 3 pensamentos, esse último aqui, o autor é desconhecido. Agora vamos ao histórico. Todos nós sabemos que no dia 31 de outubro de 1517 houve a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, depois que os reformadores chegaram a um consenso, eles falaram que aquela reforma poderia ser representada por 5 palavras: sola fé, sola as Escrituras, sola Cristo, sola graça e sola glória de Deus. Veja que dentre essas 5 palavras aqui, a graça foi considerada no momento histórico da igreja, para mostrar, meus irmãos, que sem a graça de Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum senão no inferno. Se alguém vier a fazer esta pergunta, conforme o autor desse hino compôs essa letra, você não vai ter outra coisa para dizer: eu estou aqui pela graça de Jesus. Amém? Estou aqui pela graça de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Esperamos que os irmãos tenham assimilado bem esse estudo. Eu quero terminar ainda dizendo para vocês que essa graça é tão profunda, mas tão profunda mesmo, que Deus nos deu a garantia de enviar o Espírito Santo como penhor, para que nós tivéssemos a garantia da vida eterna. Paulo escrevendo, eu vou pedir agora que você abra a sua Bíblia, estou concluindo com essas 2 citações, carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e capítulo 5, versículo 5. Estou concluindo com essas 2 citações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Paulo diz: Ele também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos coração. E no capítulo 5, versículo 5, Paulo conclui dizendo: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo.
Você sabe o que é uma penhora? Alguém estava, antigamente havia isso, eu não sei se ainda hoje há, na Caixa Econômica havia, né? Alguém estava com uma dívida muito grande, né? Então ia lá e colocava um relógio, às vezes Rolex, né? Que é o mais caro, né? Deixava lá aquele relógio empenhado e dava uma data para que ele depois fosse resgatar. Se ele não resgatasse aquela penhora, ele perderia. E geralmente a penhora era mais valiosa do que a dívida. Então quem queria perder uma coisa tão valiosa diante de um valor que tinha penhorado aquele objeto de valor? Meus irmãos, o Espírito Santo foi penhorado para que eu e você tivéssemos a garantia da vida eterna. Amém? Eu quero agradecer a todos os internautas do nosso canal YouTube e também da TV Master, TV a cabo, canal 20, pela sua teleaudiência. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor derrame luz nos seus caminhos diante das decisões que você venha tomar no decorrer deste dia. Shalom, a paz do Senhor. Olhe as montanhas e cante a Deus, aleluia. Olhe a flor e cante a Deus, aleluia. Aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, 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 louvai a Deus, aleluia, 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 cante ao Senhor. Olhe suas mãos e cante a Deus, aleluia. Olhe seus pés e cante a Deus, aleluia. Olhe também o seu irmão e cante a Deus uma canção. Louvai, 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 louvai a Deus, aleluia, 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 cante ao Senhor. Olhe as montanhas e cante a Deus, aleluia. Olhe a flor e cante a Deus, aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, louvai, louvai a Deus.